Boa noite, irmãos. Espero que vocês tenham tido um excelente domingo. Agora, no meu relógio está marcando 18 horas e 10 minutos. Se estivéssemos nas atividades normais da igreja, dentro de 1 hora nós estaríamos juntos, fisicamente falando, mas nós estamos espiritualmente falando juntos. E nesta hora eu gostaria de falar com você sobre o texto de Romanos, no capítulo 5, versos de 12 a 17, que diz assim: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te rogar que a tua palavra encontre um lugar em nossos corações, nos corações dos meus irmãos que me ouvem nessa hora, cada um em sua casa, em sua residência, junto com a sua esposa ou esposo, junto com os seus filhinhos, junto com os seus queridos, uma vez que estamos privados do nosso encontro físico no templo nesta hora. Mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor Jesus prometeu que estaria ali. E nós estamos reunidos em espírito e em verdade, em torno da tua palavra neste momento. Então eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, como tem falado ao meu coração, enquanto meditava na tua palavra. E agora que eu reparto este alimento com os meus irmãos, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Meus queridos, nós torcemos para que milhares de infectados pelo coronavírus sejam curados e retornem ao convívio social. Nós torcemos para que a humanidade retorne à sua normalidade de trânsito social. E enquanto isso não acontece, nós estamos recolhidos numa quarentena que começa a entediar as pessoas, até aqueles que costumam brincar, que dão asas ao seu lado lúdico, parecem-nos estarem se cansando. Isso não pode acontecer. Vamos erguer a cabeça. Vamos continuar na quarentena sem, no entanto, perder o humor. Menos TV, mais conversas. Menos notícias da internet, mais brincadeiras sadias. Menos solidão, mais oração, mais leitura e meditação da palavra de Deus. Menos medo, mais fé. Menos de nós, mais de Deus, mais de Cristo,
mais de Cristo eu quero ser, mais de Cristo eu quero ver, mais de Cristo eu quero sentir. Lembra do hino? Pois bem, afinal, vírus são seres antigos que fazem parte de nossa vida. Você sabe o que é um vírus? Eu resolvi aprender um pouco sobre vírus e eu quero compartilhar com vocês algumas pesquisas que a gente tem feito a respeito. O que são vírus? Vírus são seres acelulares, eles não têm células, e dependem de uma célula para existirem e se procriarem. Vírus não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles dependem de células para existirem. Eu achei interessante as medidas, o tamanho de um vírus. E aí eu fiquei pensando, que tamanho é esse coronavírus? E eu descobri que o coronavírus, ele tem 120 nanômetros de largura. 120 nanômetros de largura. Para você ter uma ideia, no nosso sangue nós temos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E o glóbulo vermelho humano, ele é 64 vezes maior que o coronavírus 2. Ou seja, a medida de um glóbulo vermelho é 7.680 nanômetros de largura. O que é nanômetro? Bem, nanômetro é uma medida de microscópio, a medida microscópica. Antigamente, ela era conhecida como milimicra. E para você ter ideia do tamanho, se é que você vai conseguir, eu tentei pensar nesse tamanho. Um nanômetro, ele equivale a 1 milionésimo de milímetro. Pegue uma régua e veja o tamanho de 1 milímetro em cada centímetro da sua régua, você vai ter 10 milímetros. São esses tracinhos menores. Pois bem, um nanômetro é desse milímetro, esse menorzinho da sua régua, dividido em 1 milhão de vezes. Então, um nanômetro é 1 milionésimo de milímetro. Então, se o coronavírus mede 120 nanômetros, ele mede 120 vezes esse milionésimo de milímetro. Dá para você entender o tamanho desse negócio? É impossível, não é mesmo? Olha que curiosidade, o maior vírus humano, o maior vírus conhecido, não é? É o vírus da varíola. Tem 300 nanômetros. E o menor vírus humano conhecido é o da poliomielite, que mede 20 nanômetros. E o menorzinho de todos os vírus de que se tem conhecimento é o vírus da aftosa, uma doença bovina que o Brasil quer erradicar. O vírus da aftosa é o menor, com 15 nanômetros. É o seguinte, pensa na parte mais fina da ponta de uma agulha comum de costureira. E ali, na parte mais fina da ponta, poderão estar milhões de vírus, uma carga viral. Dá para entender o perigo que trazem os vírus? Houve um vírus que infectou a humanidade de tal maneira que começou com uma pessoa e se espalhou pelo mundo todo. Sabe qual é? O vírus do pecado. Veja o que nos diz Gênesis 3:6, você vai consultar depois. E agora eu quero ler com você Romanos 5:12, que diz assim: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É assim que nós fomos infectados pelo vírus maligno do pecado. Aqui é que entrou esse vírus do pecado. Muito se fez para debelar esse vírus, mas nada deu certo. Como consequência do pecado, muitos males de ordem física, moral, psíquica, social, conjugal, espiritual, ecológica, proliferaram entre os seres humanos. Leis cerimoniais foram dadas por Deus, lá no Pentateuco, nos livros de Números, de Deuteronômio, de Levítico, para sanar os problemas, mas, na verdade, estas leis apontavam para o futuro, que é Jesus Cristo, principalmente os males de ordem espiritual. A perda da vida eterna, a expulsão do ser humano da presença de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer isso, porque todos pecaram e estão arrancados da presença de Deus. Todos estão debaixo do pecado, diz-nos Romanos 3, 9. E como resultado, receberam em pagamento a morte, morte física e espiritual. Veja o que diz Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Porém, com o direito à vida eterna e à ressurreição. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, versos 21 e 22. Diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O pecado foi um pequeno desvio das orientações de Deus. Vírus que, inoculado no ser humano, passou a todos os seres humanos, grandes e pequenos, sábios ou indoutos, de qualquer cor ou raça, de qualquer religião, todos foram acometidos por esse maldito vírus que só Jesus pode afastá-lo e contrapor aos seus efeitos nefastos. Jesus é a vacina para o pecado. Infelizmente, a exemplo de tanta gente que foge da vacina da gripe H1N1, eu espero que eu não esteja falando com um que foge da vacina, que fala mal da vacina, e que essa H1N1 que tem matado muita gente, também da mesma forma, muitos rejeitam a Jesus e não o buscam como seu Salvador e perdoador de pecados, o único que concede e garante a vida eterna. E assim como muitos não buscam os meios de prevenção, não aderem aos tratamentos prescritos, fogem ou renegam suas quarentenas, muitos também rejeitam a Jesus Cristo e acabam sendo levados à morte eterna, tomando um remedinho aqui, um remedinho acolá, um quebra-galho aqui, um chazinho ali, e deixando o verdadeiro remédio para lá, de lado. Não sabem o perigo que estão correndo. Ainda não há vacina para combater o coronavírus 2. Estão à busca dela. E nós esperamos que descubram logo. Mas já há vacina para o vírus do pecado, do afastamento de Deus. E esta vacina é Jesus Cristo, o único Salvador, não havendo nenhum outro que possa fazer isto. Atos, capítulo 4, verso 12, vai dizer isto: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Nós seremos alcançados por Jesus Cristo quando formos a Ele, com a certeza de que só Ele pode perdoar nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro. Meus irmãos, se o pequenino vírus chamado coronavírus, que nos traz a enfermidade chamada Covid-19, se este pequenino vírus lhe assusta, mais assustador é o vírus do pecado sem a vacina Jesus Cristo.
E se as vacinas antivirais devem ser repetidas a cada ano, a cada período, a vacina Jesus Cristo não precisa ser repetida. Ela entra em nós e nos garante vida eterna. O coronavírus pode nos tirar essa vida, mas não tem o poder de nos roubar a vida eterna garantida por Jesus Cristo. Que Ele seja o seu Salvador, o seu Deus, o seu Consolador. Meu desejo é que Deus lhe abençoe e lhe dê essa fé renovada no Cristo, que tem poder de perdoar pecados e de matar o vírus do pecado. Que você tenha uma boa noite, que você descanse e que você, nessa próxima semana, continue a sua quarentena, guardado por Deus, lendo a palavra de Deus, orando, buscando-o durante toda a sua vida, se santificando. Assim como nós podemos ter recaídas nas nossas gripes, nas enfermidades, por não cuidarmos, por não nos vestirmos bem, por não nos alimentarmos bem, enfim, por relaxarmos com a nossa saúde, nós também não podemos nos relaxar com a nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz que sem santificação nós não temos esse contato, não temos essa vivência com Deus, porque Deus é santo. Então, irmão, meu irmão, santifique-se ao Senhor. Busque a palavra de Deus. Jesus, quando orou por nós, diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, busque a palavra de Deus. Busque orar. Busque a presença de Deus. Aproveite que você tem todo o tempo da vida. Está em casa. Não entre no tédio, mas vá à presença de Deus e ore, fale com Deus. Ame a Deus, glorifique a Deus por tão grande salvação, por tão grande vacina que Ele nos dá, que é Jesus Cristo, que além de vacina é alimento, alimento para as nossas almas. Ele é o nosso pão, Ele é a água da vida. Então, que nós tomemos dele e apliquemos em nossa vida. Deus nos abençoe e boa noite.